Sabe o que eu percebi? A gente vive como se preocupação fosse sinônimo de responsabilidade. Como se a ansiedade provasse que nos importamos. Como se passar noites acordados, repassando os mesmos problemas na cabeça, fosse de alguma forma produtivo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estiver no seu último dia aqui na Terra, respirando pela última vez, olhando para trás, você vai desejar ter se preocupado mais? Vai pensar, nossa, eu deveria ter passado mais tempo com medo do futuro? Não. Você vai desejar ter amado mais, ter confiado mais, ter descansado mais nos braços de Deus, ter vivido com mais leveza, com mais fé, com mais paz. Então por que estamos vivendo como se a preocupação fosse nossa parceira? Por que tratamos a ansiedade como se ela fosse uma forma de proteção? Como se Deus precisasse da nossa inquietação para mover montanhas? Existe uma mentira que a gente comprou sem perceber. A mentira de que preocupação é preparação. De que se a gente se preocupar o suficiente, obsessivamente pensar em cada resultado possível, de alguma forma conseguiremos evitar o sofrimento. Mas não conseguimos. Nunca conseguimos. E nunca vamos conseguir. A preocupação não impede que coisas ruins aconteçam. Ela só impede que você aproveite as coisas boas enquanto elas estão aqui. Pensa comigo, qual foi a maior preocupação que você teve no ano passado? Aquela coisa que te tirava o sono, que você remoía mentalmente 1000 vezes por dia. Aconteceu do jeito que você imaginou? Provavelmente não. Ou não aconteceu de jeito nenhum, ou aconteceu de um jeito completamente diferente do que você previu. E mesmo se aconteceu, mesmo se o seu pior medo se concretizou, você sobreviveu. Você está aqui. Deus te sustentou. E toda aquela preocupação antes, ela não te preparou, não preveniu nada. Só roubou tempo precioso da sua vida. Tempo que você nunca vai recuperar. É isso que a preocupação é, meu irmão, minha irmã. Ela não é proteção, é roubo. Ela rouba seu presente para ficar obcecada com um futuro que nem existe ainda. E na maioria das vezes, esse futuro que te apavora nunca chega. Você só desperdiçou energia combatendo fantasmas. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não está no controle. Não de verdade. Você pode fazer planos, pode trabalhar duro, pode fazer tudo certinho. E a vida ainda vai te surpreender. Ainda vai te lançar curvas que você não viu vindo. E sabe de uma coisa? Isso não é um defeito no sistema de Deus. É exatamente como deveria ser. Porque se você pudesse controlar tudo, se cada resultado fosse previsível, se cada dia se desenrolasse exatamente como você planejou, você não precisaria de fé. Você não precisaria de Deus. E é justamente aí que mora a beleza. É justamente no desconhecido, no inesperado, no que você não consegue controlar, que Deus trabalha seus maiores milagres na sua vida. As conversas espontâneas que mudaram seu caminho. As oportunidades que apareceram do nada, as portas que se abriram quando você achava que estava tudo fechado, os momentos em que Deus disse, eu tenho algo melhor para você, e você nem sabia que precisava daquilo. Esses momentos não acontecem quando você está agarrado no volante com força, tentando controlar cada detalhe. Eles acontecem quando você solta, quando você confia, quando você para de tentar microgerenciar a vida e simplesmente deixa Deus ser Deus. Eu sei o que você está pensando, mas eu tenho responsabilidades. Eu não posso simplesmente flutuar pela vida esperando que tudo dê certo. E você está certo. Planejamento é importante, mas existe uma diferença gigantesca entre planejar e se preocupar. Planejamento diz, aqui está o que eu posso fazer hoje e eu confio que Deus cuidará do resto. Preocupação diz, aqui está tudo que pode dar errado e eu provavelmente estou ferrado, não importa o que eu faça. Um te empodera, o outro te paralisa, um te move para frente, o outro te mantém preso. Um honra a Deus, o outro duvida dele. A maioria de nós convenceu a si mesma de que se preocupar é uma forma de demonstrar que nos importamos. Que se não estivermos ansiosos sobre algo, é porque não nos importamos o suficiente. Mas isso é uma mentira do inimigo, uma mentira que te mantém acorrentado ao medo. Você pode se importar profundamente e ainda escolher a paz. Você pode ser responsável e ainda confiar no processo de Deus. Você pode trabalhar em direção aos seus objetivos sem obsessivamente focar em cada obstáculo que pode aparecer.
Pensa nas melhores coisas que já aconteceram com você, os momentos que mudaram sua vida, as pessoas que se tornaram importantes, as oportunidades que abriram portas. Quantas delas você viu vindo? Quantas estavam no seu plano cuidadosamente construído? Provavelmente poucas. A maioria das coisas boas, das coisas reais, vem do inesperado. Vem de dizer sim quando você queria dizer não, de arriscar quando não fazia sentido, de estar no lugar certo na hora certa. Não porque você orquestrou isso, mas porque você estava aberto, porque Deus te guiou até ali. E você não pode estar aberto quando está preocupado. Você não pode dizer sim ao desconhecido quando está aterrorizado com o que pode dar errado. Você não pode receber o bem quando suas mãos estão ocupadas, tentando controlar o mal. Aqui está o que eu aprendi sobre preocupação. É um hábito, só isso. Não é parte de quem você é, não é sua identidade, não está te servindo, não está te protegendo. É só um padrão que seu cérebro ficou preso porque em algum momento, provavelmente quando você era mais novo, pareceu dar controle. Pareceu que se você se preocupasse o suficiente, conseguiria evitar coisas ruins. Mas não funcionou naquela época e não está funcionando agora. Você está apenas exausto, carregando um peso que não é seu para carregar, tentando resolver problemas que nem existem ainda. E no processo, você está perdendo tudo o que está acontecendo bem na sua frente. As pessoas que te amam, os momentos que estão passando, a vida que está se desenrolando enquanto você está ocupado planejando um futuro que pode nunca chegar. E essa é a tragédia da preocupação. Ela te convence de que você está sendo responsável, que está à frente do caos, quando na verdade você está apenas se recusando a viver. Então aqui está a mudança. Em vez de perguntar, e se tudo der errado? Comece a perguntar, e se tudo der certo? E se a coisa que você tem medo nunca acontecer? E se você for mais forte do que pensa? E se Deus realmente estiver trabalhando a seu favor, não contra você? E se toda essa incerteza não for algo a temer, mas algo em que confiar? Porque aqui está a realidade. A vida sempre deu certo para você. Talvez não do jeito que você esperava. Talvez não no seu tempo. Mas você ainda está aqui. Você sobreviveu a cada dia difícil. Você passou por cada perda, cada fracasso, cada momento que achou que te quebraria. Você se adaptou. Você aprendeu. Você cresceu. E Deus esteve lá em cada segundo. E você vai fazer isso de novo. O que quer que venha a seguir, você vai lidar com isso. Não porque você se preocupou o suficiente, mas porque você é capaz, porque Deus te capacita, porque é isso que nós, filhos de Deus, fazemos. Descobrimos como, continuamos, sobrevivemos, vencemos. Vamos falar sobre montanhas por um segundo, porque a vida é cheia delas. Grandes, pequenas, montanhas que você vê vindo de longe e montanhas que aparecem do nada. E você tem duas escolhas quando vê uma montanha à sua frente. Você pode ficar na base e entrar em pânico. Pode ficar obcecado com o quão íngreme ela é, quão alto vai, quão difícil vai ser chegar ao topo. Pode listar cada razão pela qual você não está pronto, não é forte o suficiente, não está equipado. Ou você pode começar a caminhar, um passo, depois outro e outro. Não porque você tem tudo resolvido, não porque você sabe exatamente como vai ser, mas porque ficar parado não te leva a lugar nenhum. E aqui está a verdade sobre montanhas. Elas só são avassaladoras quando você está olhando para a coisa toda. Quando você foca no pico a partir do vale, parece impossível. Mas quando você foca no próximo passo, apenas no próximo passo, é administrável. E depois, no próximo, e no próximo. E antes que você perceba, você está na metade do caminho. E você olha para trás e percebe, meu Deus, eu estou fazendo isso. Eu realmente estou fazendo isso. E Deus está dizendo, eu sempre soube que você conseguiria. E é quando a preocupação desaparece. Não porque a montanha ficou menor, mas porque você ficou mais forte. Porque você descobriu que com Deus, você pode fazer coisas que achava impossíveis. E quando você chega ao topo, quando finalmente fica lá e olha para trás para tudo que superou, toda a preocupação, todo o medo, todas as noites que você achou que não conseguiria, nada disso importa mais. O que importa é que você fez isso. Você apareceu. Você continuou. Você confiou em Deus mesmo quando não se sentia pronto.
E agora, você está aqui. E a vista é incrível. E você percebe que a luta não era o inimigo, era o professor. Era Deus te moldando, te refinando, te transformando em alguém capaz de escalar a próxima montanha. Porque sempre há uma próxima montanha. E isso não é ruim. É a aventura. É todo o propósito. Então aqui está o que eu quero que você entenda. A preocupação é opcional. Não é obrigatória. Não é um requisito para ser uma pessoa boa ou um cristão fiel. É apenas um hábito. E como qualquer hábito, você pode mudá-lo. Você pode escolher diferente. Você pode se pegar em espiral e dizer: não hoje. Eu não vou fazer isso. Não vou dar minha energia para coisas que não posso controlar. Não vou me roubar do hoje obsessivamente pensando no amanhã. Você pode escolher presença. Você pode escolher confiança. Você pode escolher acreditar que não importa o que aconteça. Você vai descobrir como lidar. Porque com Deus, você sempre descobre. Você ainda pode trabalhar duro, ainda pode ter objetivos, ainda pode agir em direção à vida que deseja. Mas você faz isso de um lugar de calma, não de caos. Você faz porque acredita em si mesmo e em Deus, não porque está aterrorizado com o fracasso. Você faz com o entendimento de que o resultado não depende inteiramente de você. E está tudo bem, porque às vezes a melhor coisa que já aconteceu com você foi a coisa que você não planejou. Às vezes a porta fechada foi uma bênção. Às vezes o desvio era o caminho real. Você só não conseguia ver na época porque estava ocupado demais se preocupando com o plano que achava que precisava. Então respire. Respire de verdade, profundo, devagar. Sinta encher seus pulmões. E enquanto expira, deixe ir tudo isso, a preocupação, o medo, a necessidade de controle. E no espaço que isso deixa, escolha algo melhor. Escolha confiança. Escolha presença. Escolha acreditar que você está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, tornando-se exatamente quem Deus planejou que você fosse. As coisas sempre funcionam. Talvez não como você imaginou, talvez não no seu tempo, mas funcionam. Porque Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. Então pare de desperdiçar seu tempo lindo, limitado e insubstituível, se preocupando com coisas que vão se resolver de qualquer jeito. Você tem uma vida para viver, e ela está acontecendo agora mesmo. Então viva, ame, confie e faça isso com um sorriso. Não porque tudo é perfeito, mas porque Deus é bom, e isso em si vale a pena celebrar. Que a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.